Sim, isso é uma cadeira de varanda. Eu estou usando porque é mais confortável do que aquela cadeira gamer que eu tinha aqui. Saudações. Hoje eu queria conversar sobre um problema, uma falta, uma falta de distinção, uma má compreensão acerca da distinção entre duas coisas que eu percebo que têm sido muito confundidas, às vezes até intencionalmente, por parte dos coletivistas em sua crítica ao individualismo liberal. Qualquer pessoa que faça uma crítica do individualismo liberal tem toda a razão. De fato, as sociedades modernas têm se encaminhado para esses dois extremos. Ou o individualismo, que dentro do pensamento cristão tem a ver com o orgulho, com o pecado do orgulho, que é um dos pecados primordiais, certo? É o pecado de Lúcifer e é o pecado de Adão. E esse perigo de um ego autocentrado, que se acha autossuficiente e que não precisa nem de Deus, nem dos anjos, nem dos outros, nem da coletividade, enfim, ele atravessa toda... Bom, esse perigo, ele atravessa toda a história, mas ele adquire um novo patamar, digamos assim, nas sociedades modernas. E, de fato, nós temos a configuração de uma sociedade que se centra em liberdades individuais, em uma missão de retirar do indivíduo cada vez mais aquilo que o conecta com a coletividade. Também, claro, os meios pelos quais ele consegue se comunicar com Deus, ele consegue se relacionar com Deus, com aquilo que o ultrapassa, com aquilo que é supra-individual. Nós vamos entrar nesse termo daqui a pouco. Bom, o que os críticos do individualismo liberal atualmente, talvez de propósito, porque eu não acho que eles sejam ingênuos, o que eles tentam fazer é criticar esse individualismo liberal de modo a conduzir o interlocutor, ou o leitor, enfim, a uma apologia dos regimes coletivistas. O mal oposto, certo? O extremo oposto. E isso é feito, eu acredito, de uma maneira intencional, porque eu não acho que eles sejam burros ou ingênuos. E já vou falar um pouco sobre isso. Bom, nem toda dilaceração do ego, nem toda morte do ego resulta em uma superação do individualismo, resulta em uma personalidade, que seria esse estágio superior, esse estágio que brota, digamos assim, da morte do ego, né? Existe uma outra forma de sufocamento, de asfixia desse ego, que conduz, na verdade, para estágios pré-individuais, para estágios anteriores mesmo à própria individualidade. Então, é mais ou menos a situação que nós encontramos em sociedades tribais, em sociedades em que nós não temos o ego amadurecido suficientemente para dar o passo seguinte. Se nós observarmos as sociedades primitivas, nós veremos que elas não têm esse ego maduro, né? Elas são como que porta-vozes de uma espécie de grande eu coletivo. Não há ainda algo como uma autorreferência, um espaço mental, digamos assim, de autorreferência, de responsabilidade, aquela capacidade de você reconhecer-se como autor dos seus atos, por exemplo. Por incrível que pareça, nem sempre essa capacidade de se reconhecer nos seus atos, ou de se reconhecer como autor dos seus atos, existiu. E nisso o Nietzsche está certo. O Nietzsche dá muita ênfase nesse aspecto, né, do papel que teve a noção de responsabilidade na própria hominização, na transformação do animal em homem, né? Se nós observarmos as sociedades primitivas, eu já falei várias vezes aqui que as pessoas adquiriam sua personalidade, entre aspas, em um rito de iniciação, geralmente, de iniciação masculina, que é totalmente diferente de um rito iniciático, certo? Não vamos confundir as coisas, não vamos nos deixar enganar pelas palavras. O rito de iniciação masculina ele não é um rito iniciático exatamente, obviamente, né? Nesse rito de iniciação masculina ou feminina, a pessoa recebe ali sua personalidade, que nada mais é do que a impressão nessa massa pré-individual de um modelo arquetípico, de uma figura arquetípica, um herói geralmente, ou uma figura, enfim, que seja alguma daquelas da memória coletiva. Vocês já me viram aqui falar do nome do Julian Jaynes, que apesar, enfim, de um trabalho bastante problemático, serve perfeitamente como uma analogia, vamos dizer assim. Ele diz que a humanidade dessas sociedades de caçadores-coletores não tinha
ainda o espaço mental, a amplitude mental para aquilo que nós chamamos de consciência, de autoconsciência. Era como se os deuses ficassem falando com eles o tempo todo. E eles obedeciam a essas vozes, que seriam mais ou menos como alucinações, e essas vozes eram obedecidas automaticamente. O homem obedecia automaticamente a essas vozes. Ele não se reconhecia, o homem não se reconhecia como autor dos seus atos. Demorou muito para que fosse possível esse espaço, essa amplitude de consciência, que permite ao homem fazer referência a si mesmo, pensar em si mesmo, ver-se como autor dos seus atos, enfim. Esse estágio que o Julian Jaynes chama de mente bicameral, que nós podemos tratar antropologicamente como sendo das coletividades ou das comunidades de caçadores-coletores, ele corresponde exatamente àquilo que nós chamamos de pré-individual, né? Não há ainda um ego amadurecido, uma capacidade de autorreferência amadurecida. E essa capacidade de autorreferência é fundamental. Muito tempo depois, talvez aí no último milênio, especialmente no último milênio antes de Cristo para frente, nós temos uma série de transformações que correspondem. Eu vou repetir aqui, desculpa se eu estou sendo chato repetir, mas corresponde mais ou menos à era axial de que fala Jaspers, né? Nós temos o início de uma série de experimentações espirituais e civilizacionais, enfim, que coincidem mais ou menos com o desenvolvimento dessa amplitude mental, né? Então não é por acaso que o cristianismo surge depois com uma noção totalmente amadurecida de responsabilidade. A massa humana foi, digamos, preparada para isso. E mais ou menos na época da revelação cristã, uma das coisas que mais atormentava o homem antigo era justamente aquilo que se chama de Eimarmene. Eu vou trabalhar com esse conceito bastante em alguns vídeos próximos. Eimarmene é algo como o destino, mas na verdade é, digamos, a soma de tudo aquilo que existe de determinístico em nossa existência. Principalmente a cadeia de causa e consequência na qual o nosso ego se encontra preso. Não é por acaso que também surgem nessa época questões como até que ponto o homem é livre, até que ponto o homem é, digamos, um joguete dos deuses. A tragédia se encontra exatamente nesse momento, é muito interessante a tragédia nesse contexto, mas seja como for, o homem se encontrava prisioneiro dessa cadeia de consequências, cadeia de causas e consequências, kármicas, vamos chamar assim, entre aspas, por favor, porque eu sei que muita gente não gosta desse termo, mas essa corrente determinística que aprisionava os homens, ela também era composta justamente pela coletividade. O homem se encontrava cativo nessa prisão cósmica, mas também coletiva, porque o ritmo da coletividade também era, digamos, algo mecânico, né? Esses determinismos e mecanicismos constituíam para o homem antigo algo de que ele desejava muito se libertar. É nesse contexto que o cristianismo surge, oferecendo para esse homem justamente a libertação dessa cadeia de causa e consequência, e também da opressão da coletividade, que era uma coletividade pagã, obviamente. Os primeiros cristãos, eles se libertavam, de certa maneira, do culto pagão, mas também se libertavam da sociedade pagã, da coletividade pagã, dessa coletividade na qual o ego sequer conseguia amadurecer para se superar, né? E o cristianismo oferece a capacidade para esses homens de evoluírem não só a sua própria individualidade, mas de superarem a própria individualidade. E alguém comentou esses dias, olha como que os homens eram coletivistas, né, na Idade Média. Eles não assinavam as suas obras, né? No sentido de que eles não eram individualistas, e essa situação de total ausência de individualismo poderia ser reconstituída pelos regimes coletivistas, revolucionários que nós temos por aí. Uma falácia, um absurdo, na verdade, né? O homem da Idade Média não assinava suas obras não porque ele não era individualista, mas porque ele tinha superado esse ente egóico para cima, digamos assim, para o supra-individual. É totalmente diferente de algo que ocorre nos regimes coletivistas revolucionários, que são mais ou menos o mesmo esquema daquelas sociedades pré-individuais, em que o ego nem sequer amadurecia para ser superado. Nesses regimes coletivistas revolucionários,
Nós temos não uma superação do ego, nós temos um afogamento do ego. Não é um ego que morre para o surgimento de algo que seja uma personalidade espiritual. Pelo contrário, é um ego que é morto na sua semente. Em um caso, nós temos a superação do ego para o supra-individual, e no outro caso, nós temos o regresso do ego, a sua asfixia, seu afogamento no pré-individual. São coisas totalmente diferentes, diametralmente opostas, e a confusão que se tem em torno disso e a utilização política, retórica, ideológica, propagandística dessa confusão, enfim, a exploração dessa confusão, a meu ver, ela é uma coisa criminosa, certo? As pessoas que utilizam essa confusão, que se aproveitam dessa confusão, elas são ou desprovidas de inteligência ou elas são canalhas mesmo, porque de fato, não se enganem, faz parte da personalidade revolucionária ser canalha. Eu vejo muitos aí antiliberais que ficam listando todos os dias os crimes dos líderes liberais do mundo. E claro, o liberalismo em si, ele tem algo de satânico, sim, mas essas próprias pessoas não são superiores moralmente do que aquelas que elas acusam. Elas fariam pior. Essas pessoas fariam pior. São canalhas mesmo. Mentirosas. Por isso elas se aproveitam intencionalmente dessa confusão que se tem entre o supra-individual e o pré-individual. E eu acredito que um dos exemplos disso, da exploração ideológica dessa confusão entre o supra-individual e o pré-individual, é o que faz o Dugin, que sabem que ele tomou de empréstimo o conceito de Dasein do Heidegger. Agora talvez ele esteja trabalhando com outros conceitos, é óbvio, né? Mas naquele momento de maior impulso do Dugin, ele usava muito o vocabulário heideggeriano, Dasein. Bom, Dasein, ele é ser com, ou seja, ele é Mitsein. Faz parte do Dasein ser com os outros. Ser dentro de uma coletividade, existir dentro de uma coletividade. Isso é algo que não tem como escapar, não tem como o homem escapar de viver em coletividade, digamos, da espécie humana, entre aspas, né? O homem é um animal coletivo, como se gosta de dizer, embora eu não goste muito dessa expressão. Mas, então, enfim, o Mitsein faz parte de Dasein, né? Mas a construção heideggeriana do Dasein é extremamente anticoletivista. Por quê? Primeiro porque Dasein também é ser para a morte. E como nós vemos na obra do Heidegger mesmo, na analítica existencial do Heidegger, só se morre sozinho. Ninguém vai morrer no seu lugar. Você não pode tomar uma pessoa emprestada. Peraí, vem morrer no meu lugar. Não existe isso. Só se morre sozinho. Mesmo se você morrer entre milhares ou centenas de milhares de pessoas, sei lá, genocídio, uma bomba atômica, enfim, você vai morrer sozinho. Ninguém vai morrer no seu lugar. A morte é uma experiência única. Só você vai viver a sua morte. Ninguém pode vivê-la no seu lugar. Então, Dasein é o ente que somos cada um de nós. E essa experiência da morte, ela, digamos, entre aspas, individualiza a existência. Cada um de nós vai morrer a sua própria morte. Então, Dasein é exatamente aquilo que não combina com o coletivismo. O Dugin, ele próprio admitiu que transformou alguns conceitos do Heidegger. Pelo menos ele admite isso. Mas um outro aspecto anticoletivista de Dasein, nós vemos no falatório. Eu já comentei, tem um vídeo aqui, eu acho, de alguns meses atrás, em que eu comento falatório, né? Gerede, que é justamente aquilo no qual Dasein cai. A queda do Dasein na inautenticidade é uma queda no falatório, que é justamente a despersonificação. A despersonificação no seio da coletividade, da massa. Então, eu diria uma fraude você usar o conceito de Dasein para reforçar ou fazer propagandas de regimes coletivistas. Não tem nada a ver. O Heidegger denunciou muito as duas pontas, né, esses dois extremos, tanto o individualismo liberal quanto o coletivismo soviético. E se ele estivesse vivo hoje, ele veria, sem dúvida, exemplos mais macabros do coletivismo, mais sutis, né? Há muitas armadilhas sutis
que estão aí armadas pelos coletivistas, né? Justamente em torno dessa confusão. Então, nem toda dilaceração do ego, nem todo sufocamento do ego significa algo positivo. O afogamento do ego para as zonas pré-individuais é algo tão ou mais nocivo que esse individualismo, essa ideia de um indivíduo autossuficiente que independe da coletividade. Bom, portanto, fiquem atentos a essa diferença, a essas armadilhas, certo? Porque são justamente através delas que essas pessoas vão tentar te enganar. Desconfiem de pensamentos fáceis, né? Seria muito fácil se fosse assim, individualismo anglo-americano, vamos destruir e pronto. Não. Existem outros monstros, outras armadilhas satânicas armadas para impedir que o homem alcance, enfim, seu estágio supra-individual e consiga, enfim, fazer com que a morte de seu ego seja algo frutífero espiritualmente, né? Porque os regimes coletivistas, eles fazem exatamente o contrário. Eles matam o ego na semente. Eles nem deixam que ele evolua para, enfim, morrer e dar lugar àquilo que nós chamamos de uma personalidade espiritual. Acho que por hoje basta. Depois talvez eu comente um pouco mais sobre isso. Então, obrigado por me ouvir, por assistir o vídeo, se você assistiu até aqui. Curta e compartilhe se você gostou. É algo que eu julgo de extrema importância. Obrigado, fique com Deus.